A história de Jesus é contada a partir dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes evangelhos, que fazem parte do Novo Testamento, são diferentes em termos de estilo, conteúdo e foco, mas todos narram o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e ascensão de Jesus. Neste vídeo, faremos um resumo desta história para atender o público que necessita de informações e dos relatos mais relevantes e significativos que baseiam a fé cristã. A nossa história tem início na cidade de Nazaré, na Galileia, com a aparição de um anjo a uma adolescente. O nascimento de Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, uma virgem. Gabriel disse a Maria que ela conceberia um filho e que ele seria o Filho de Deus. Maria ficou surpresa e perguntou: como isso seria possível? Mas o anjo disse que o Espírito Santo viria sobre ela e que o poder do Altíssimo a envolveria. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Segundo o Evangelho de Mateus, os reis magos, líderes espirituais e versados em astronomia e alquimia, viram uma estrela cadente e interpretaram isso como um sinal do nascimento de um rei. Seguiram a estrela que os levaram até Belém. Lá visitaram Jesus e lhe ofereceram presentes. O rei Herodes, temendo que Jesus fosse um rei rival, mandou matar todos os meninos de Belém com menos de 2 anos de idade. Desse modo, Jesus e sua família foram forçados a fugir para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Jesus voltou para a Galileia quando tinha cerca de 12 anos. Ele cresceu em Nazaré e trabalhou como carpinteiro. Não há muitos registros sobre a infância e a adolescência de Jesus, mas a Bíblia menciona que ele era um menino obediente e que gostava de aprender sobre a lei de Deus. João Batista era um profeta que pregava o arrependimento e utilizava o batismo como um sinal deste arrependimento. Ele acreditava que Jesus era o Messias enviado por Deus para salvar o mundo. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo também desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. O evento do batismo é um evento que marca o início do ministério de Jesus. Não há evidências de que Jesus tenha utilizado um evangelho específico em suas pregações. Os evangelhos do Novo Testamento foram escritos por seus discípulos e seguidores após a morte e ressurreição de Jesus. Eles são uma compilação de histórias, ensinamentos e milagres de Jesus. É possível que Jesus tenha utilizado o livro de Isaías, do Antigo Testamento, em suas pregações. O livro de Isaías contém muitas profecias sobre o Messias que os cristãos acreditam ser Jesus. Jesus também pode ter utilizado outros livros do Antigo Testamento, como o livro de Salmos, que contém muitos hinos e poemas de louvor a Deus. Jesus viajou por toda a Galileia e Judéia, pregando e realizando milagres. Ele nos ensinou que Deus é amor e que somos filhos dele. Enfatizou que o reino de Deus está dentro de nós e que devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Em sua trajetória, ele atraiu uma grande multidão de seguidores, incluindo pescadores, cobradores de impostos e prostitutas. A partir do início de seu ministério, Jesus realizou uma série de milagres.
A cronologia dos eventos não é certa, por falta de informações nos evangelhos, mas tentaremos informar os milagres dentro da cronologia mais provável e racional possível. Na Galileia, enquanto Jesus caminhava, um leproso se aproximou, prostou-se diante dele e implorou por uma cura. Jesus, com compaixão, estendeu a mão e tocou no leproso. Então disse: "Quero ser limpo." E imediatamente a lepra desapareceu do homem. Em Cafarnaum, enquanto Jesus pregava seus ensinamentos, um homem incapacitado de andar foi trazido até ele carregado por 4 pessoas. Jesus, vendo a fé daqueles que o trouxeram, disse ao paralítico: "Filho, teus pecados estão perdoados." Os escribas e os fariseus que estavam presentes ficaram indignados com essa declaração, pois eles acreditavam que apenas Deus poderia perdoar pecados. Jesus, percebendo a indignação deles, disse para os presentes: "Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados." No momento seguinte, dirigindo-se ao paralítico, disse: "Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa." E o homem imediatamente se levantou e saiu andando e louvando a Deus. Em outra ocasião, Jesus estava ensinando em uma sinagoga em Cafarnaum, quando um homem com a mão direita seca se aproximou dele. A cena estava sendo observado pelos escribas e fariseus, que estavam procurando um motivo para acusá-lo de violar a lei judaica. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem: "Levanta-te e fica aqui no meio." O homem assim o fez. Então Jesus disse: "Eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido fazer? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Os escribas e fariseus ficaram em silêncio. Então Jesus disse ao homem: "Estenda a tua mão." E o homem assim o fez, e sua mão ficou imediatamente curada. O milagre da cura de um homem com atrofia muscular por Jesus é relatado no Evangelho de João. De acordo com esse texto, Jesus estava andando pela Galileia quando viu um homem que estava inválido. Ele estava deitado em uma cama e, pelo que lhe informaram, não conseguia andar desde o seu nascimento. Jesus, vendo o homem, teve compaixão dele e disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." O homem imediatamente se levantou e começou a andar. Novamente na sinagoga em Cafarnaum, e novamente sob os olhares dos escribas e fariseus, um homem mudo e sob possessão de um demônio foi trazido até a presença de Jesus. Ele, vendo a fé daqueles que o trouxeram, disse ao homem e ao demônio: "Eu te ordeno, espírito mudo e surdo, sai dele e não entres nele novamente." E o demônio gritou e saiu do homem. A partir deste momento, aquele homem ficou curado e começou a falar. Em outro caso, Jesus estava caminhando por Jerusalém quando viu um homem que estava sentado à beira do caminho e mendigando. Ao se aproximar e conversar com ele, descobriu que ele nasceu cego. Então, Jesus disse com compaixão: "Eu vou curar você." Jesus então cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Ele então disse: "Vai lavar-te no tanque de Siloé." E o homem assim o fez, e quando voltou, conseguia enxergar. Em um deserto na Galileia, segundo as Escrituras, Jesus pregava para uma multidão quando percebeu que eles estavam com fome. Neste momento, Jesus pediu a seus discípulos para alimentá-los. Porém, os discípulos tinham disponível somente 5 pães e 2 peixes. Então Jesus abençoou estes alimentos e eles se multiplicaram, sendo possível alimentar mais de 5.000 pessoas.
No Mar da Galileia, apesar de algumas diferenças nos relatos dos evangelhos, os discípulos de Jesus estavam atravessando em direção à outra margem com um barco, quando os ventos se levantaram e açoitaram o pequeno barco. Os embarcados ficaram temerosos, quando Jesus, que havia ficado para trás, alcançou o barco, andando milagrosamente sobre as águas, entrou no barco e falou para os discípulos: "Por que temeis? Sou eu." E então repreendeu o vento e o mar, e cessou-se a ventania e as ondas que açoitavam o barco. Segundo os evangelhos, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos gastou todos os seus recursos e bens com os médicos, mas nenhum deles conseguiu curá-la. Certa feita, a mulher ouviu falar de Jesus e passou a procurar por ele. Em um dia, avistou Jesus e se aproximou dele por trás e tocou na borda de sua veste. Imediatamente, ela sentiu que o fluxo de sangue havia parado. Jesus, sentindo que uma força havia saído dele, perguntou quem o havia tocado. A mulher, com medo e vergonha, confessou o que havia feito. Jesus a tranquilizou e disse-lhe: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de teu mal." O milagre da cura do surdo e mudo é relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Neles é relatado que Jesus conheceu um homem surdo e mudo e, para curá-lo, o levou a um lugar deserto. Para proceder com a cura, Jesus primeiro colocou e retirou os seus dedos nos ouvidos do homem. Depois cuspiu em sua própria mão e tocou na língua do homem. Jesus olhou para o céu, suspirou e disse: "Abre-te." E os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. Então ele começou a falar e a ouvir. Jesus estava de passagem em Cafarnaum, quando foi abordado por Jairo, que pediu que curasse a sua filha que estava morrendo. Jairo era um dos principais da sinagoga, o que significava que ele era um líder religioso. Era um homem rico e influente, e sua filha era sua única herdeira. Atendendo ao pedido, Jesus, acompanhado por Jairo, foi à casa dele. Mas quando chegaram, os servos disseram que a menina já havia falecido, dizendo: "Tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre." Porém, Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: "Não temas, crê somente e será salva." Na casa, perante o tumulto e os que choravam, disse-lhes: "Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme." E os presentes riram da afirmação. Então, Jesus os fez sair da casa e, levando consigo os pais e os que o acompanhavam, entrou no local onde a menina estava deitada. Tomando-lhe a mão, disse: "Menina, levanta-te." E para o assombro de todos, a menina se levantou viva e com saúde. Segundo o Evangelho de João, Lázaro estava doente e seus amigos enviaram uma mensagem a Jesus pedindo ajuda. Jesus, no entanto, esperou 2 dias antes de partir para Betânia, a cidade onde Lázaro morava. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já havia morrido há 4 dias e seus amigos e familiares choravam pelo seu falecimento. Então, Jesus foi ao túmulo de Lázaro e ordenou que a pedra fosse removida. Ele orou a Deus e disse: "Lázaro, vem para fora." E Lázaro saiu do túmulo vivo. Após uma série de milagres, temos a volta triunfal de Jesus a Jerusalém, que é um evento descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Este evento ocorre na semana anterior à crucificação de Jesus e é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. No relato de Mateus, Jesus envia 2 de seus discípulos para buscar uma jumenta e um jumentinho. Os discípulos encontraram os animais e os trouxeram para Jesus, que opta por montar no jumentinho.
Durante o trajeto, uma multidão saiu para recebê-lo, espalhando ramos de palmeiras e gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um evento significativo para a fé cristã. É um símbolo da chegada do Messias, o rei que libertaria Israel. É também um símbolo da vitória de Jesus sobre a morte e do seu triunfo sobre o pecado. Para esclarecimento, a frase Hosana nas alturas tem origem no latim e hebraico, que pode ser entendido por salva-nos, te imploramos. Os evangelhos relatam que Jesus foi ao templo e viu que os mercadores estavam vendendo animais para sacrifícios, trocando dinheiro e cobrando taxas dos peregrinos. Jesus ficou indignado com o cenário e expulsou os mercadores do templo, jogando as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas ao chão. Durante a sua fúria disse: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vós a fizestes um covil de ladrões. A expulsão dos mercadores do templo foi um evento importante na vida de Jesus. Ele mostrou que estava disposto a desafiar as autoridades religiosas e sociais da época para defender o que ele acreditava ser certo. A última ceia foi uma refeição que Jesus teve com seus 12 discípulos na noite anterior à sua crucificação. A ceia foi preparada para comemorar a Páscoa. Segundo os evangelhos, durante a ceia, Jesus anunciou que um dos seus discípulos o trairia e fez o ato de partir o pão que instituiu a Eucaristia. Com relação à traição, no relato do Evangelho de Mateus, Jesus disse durante a ceia: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E os discípulos, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que põe comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Quanto à Eucaristia, segundo o Evangelho de Marcos, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhes, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo, convosco no reino de meu Pai. O impacto da pregação e dos milagres de Jesus causou descontentamentos religiosos e políticos na época. Segundo os evangelhos, os líderes religiosos judeus acreditavam que Jesus era uma ameaça à sua autoridade. A história nos conta que após a ceia de Páscoa, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, se encontrou com os líderes religiosos e concordou em entregar Jesus pelo pagamento de 30 moedas de prata. Judas promete encontrar Jesus e identificá-lo com um beijo para que os soldados pudessem prendê-lo. O encontro ocorre em Getsêmani e Jesus é preso e levado para interrogatório. A traição é um evento que concretiza as profecias do Antigo Testamento sobre a morte de Jesus. Após a sua prisão, liderados por Caifás, o sumo sacerdote do Sinédrio, que era o supremo conselho dos judeus na época, Jesus foi acusado de blasfêmia, de se passar por rei dos judeus e de incitar uma rebelião contra o Império Romano. Ao final, o Sinédrio condenou Jesus por blasfêmia e ele foi levado para julgamento a Herodes de Antipas, filho do rei Herodes, aquele que havia mandado matar todas as crianças de Belém com menos de 2 anos de idade.
Herodes de Antipas, após interrogar Jesus, não encontrou evidências com relação às acusações. Ele não quis julgar o caso e, por pressão do Sinédrio, enviou o julgamento a Pôncio Pilatos, pretor da Judéia, de 26 a 36 a.C. Analisando o caso, Pilatos não encontrou nenhuma evidência para apoiar as acusações contra Jesus e até mesmo tentou inocentá-lo. Mas com a pressão do Sinédrio, Pilatos acusou Jesus de sedição, justificada por uma ameaça à estabilidade do Estado. Isto era um crime contra o Império Romano. Durante o julgamento da acusação, Pilatos ofereceu à multidão a opção de libertar Jesus ou Barrabás, que estava condenado por sedição. A multidão, infelizmente, escolheu Barrabás. Pilatos, vendo que nada conseguia e que a agitação aumentava cada vez mais, pediu uma tigela com água e lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: "Eu sou inocente do sangue deste homem. Vejam vocês por conta própria." Então, cedendo à pressão da multidão, condenou Jesus à morte por crucificação. A crucificação era um método comum de execução no Império Romano. Era uma forma de punição cruel e desumana que era destinada a causar dor e sofrimento extremos. Após a condenação, Pilatos libertou Barrabás e entregou Jesus para os soldados romanos para ser executado. Os soldados o levaram para o pretório e reuniram toda a corte. Lá, o vestiram com uma túnica púrpura, uma coroa de espinhos e lhe deram uma cana para representar um cetro. Eles o chicotearam, cuspiram, bateram-lhe na cabeça com a cana, zombaram dele e começaram a saudá-lo, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Jesus seria crucificado em um local chamado Calvário, uma colina rochosa no formato de um crânio localizada na cidade velha de Jerusalém. A palavra Calvário vem do latim calva, que pode ser traduzida por crânio. A colina também é conhecida como Gólgota, palavra de origem hebraica de mesmo significado. Os evangelhos descrevem de forma diferente a condução de Jesus do pretório ao Calvário, mas se referem a Jesus carregar a própria cruz para o local de sua crucificação. É nos evangelhos de Lucas e João que se faz referência a Simão de Cirene, que é tomado do povo pelos soldados romanos para ajudar Jesus a carregar a cruz. Chegando ao Calvário, os soldados romanos colocaram Jesus na cruz e pregaram suas mãos e pés na madeira. Eles então levantaram a cruz e a fincaram no solo. Na cruz foi fixado um tabuleiro com a inscrição: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." De acordo com os evangelhos, 2 outros homens foram crucificados com Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Não há referência de nomes, mas eles são chamados de os ladrões ou os criminosos. Segundo os relatos bíblicos, inicialmente, os 2 ladrões insultaram Jesus. No entanto, um deles arrependeu-se e pediu a Jesus que se lembrasse dele no paraíso. E Jesus respondeu que ele seria lembrado naquele mesmo dia. Chegada a hora, na sexta-feira, houve trevas em toda a terra e Jesus clamou: Meu Deus, por que me desamparaste?" Como já era tarde, e para que os corpos não ficassem nas cruzes no sábado, as pernas dos crucificados seriam quebradas para que fossem retirados e reduzido o sofrimento. No entanto, naquela hora, Jesus já estava morto. Então, um dos soldados, ao invés de lhe quebrar as pernas, lhe transpassou o peito com uma lança. Jesus morreu na cruz na sexta-feira pelos pecados da humanidade. Sua morte foi um evento trágico, mas também foi um evento de redenção. Após o triste acontecimento,
José de Arimateia, um membro do Sinédrio e secreto discípulo de Jesus, pediu a Pilatos a permissão para retirar o corpo de Jesus. Arimateia, ajudado por Nicodemos, outro membro do Sinédrio e discípulo de Jesus, quebrou os cravos de ferro que prendiam Jesus à cruz e o desceram. Em seguida, José de Arimateia colocou o corpo de Jesus em um lençol novo e o levou para um túmulo que ele havia cavado na rocha. O túmulo foi selado com uma grande pedra, e soldados romanos foram designados para vigiar o túmulo para impedir que seus discípulos o roubassem. Findado o sábado, no domingo pela manhã, um grupo de mulheres foi ao túmulo de Jesus para ungir seu corpo. Elas encontraram o túmulo aberto e vazio e viram um anjo do Senhor vestido de branco e sentado sobre a pedra que fechava o túmulo, que lhes disse: Não temais. Sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia. Em todos os evangelhos, Maria Madalena é referenciada nesta visita e é ela quem tem o primeiro contato com Jesus após a ressurreição. Nos 40 dias que se seguiram após a ressurreição e aparição a Maria Madalena, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, a 11 discípulos no cenáculo e, posteriormente, a um grupo de discípulos no Monte das Oliveiras. Em cada uma dessas aparições, Jesus confirmou sua ressurreição e sobre sua missão de difundir os seus ensinamentos. No Evangelho de Lucas, é narrado que Cleófas e um outro homem, que não é identificado, estavam voltando para Emaús quando Jesus apareceu e se juntou a eles. Os discípulos não o reconheceram e conversaram com Jesus sobre os acontecimentos recentes e a tristeza de terem o seu mestre falecido. Ao longo do caminho até Emaús, Jesus pregou os seus ensinamentos e os acompanhantes começaram a reconhecer os seus ensinamentos. Chegando a Emaús, os discípulos convidaram o estranho para jantar. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o e o partiu. Naquele momento, reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. A aparição para os 11 discípulos marca o início do ministério da Igreja Cristã. A partir desta aparição, Jesus deu para os seus discípulos autoridade para pregar os seus ensinamentos e batizar. Na última aparição no Monte das Oliveiras, após 40 dias da ressurreição, Jesus cumprimentou os discípulos e lhes disse: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Depois de dizer isso, Jesus foi ascendido ao céu. Então, 2 anjos apareceram para os discípulos e lhes disseram: Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, virá do mesmo modo como o vistes ir para o céu. A história de Jesus Cristo é uma história de amor, esperança e redenção. Ela é a história de um Deus que ama a humanidade e que enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. A vida, morte e ressurreição de Jesus causou um impacto profundo na vida de todos os que o seguem até os dias de hoje.